Nós faremos a leitura no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 31. Segundo Crônicas 20, 31, diz o seguinte: Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Zili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais. Quanto aos demais atos de Josafá, todos os primeiros como os últimos, que estão escritos nos livros das crônicas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Vamos orar? Pai, nós somos muito gratos ao Senhor porque podemos estar diante da sua palavra. Te pedimos que o Senhor fale conosco, nos dê ouvidos para ouvir a sua voz. Ajude-nos a não só reconhecê-la dentre muitas vozes que falam aos nossos ouvidos, mas também condições de respondê-la, Deus, com obediência, com prontidão. Esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós chegamos ao final do reinado de Josafá, um rei no Reino do Sul. E como todos os reis das Escrituras, tanto no livro das Crônicas quanto no livro dos reis, esse paralelo aqui, esse relato tem um paralelo também no final do primeiro livro dos reis, a gente tem uma fórmula que avalia o reinado deles. É uma fórmula padrão, aonde se diz o que cada rei fez, quanto tempo reinou, e uma breve avaliação teológica, se fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, se fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. Agora, Crônicas, de maneira geral, sobre o reinado de Josafá, tinha gastado muito mais versículos em torno dele, enquanto o livro dos reis concentra-se muito mais do que aconteceu ali no Reino do Norte. O cronista, escrevendo para um outro público, escrevendo para um público que já tinha visto toda aquela história, sabia como ela terminava, tinha sido exilado da Babilônia, estava voltando para Jerusalém, o cronista ele gastou muito mais tempo explicando, contando coisas que ele gostaria que fossem centrais na vida da reconstrução de Jerusalém, na nova vida que eles tinham ali depois do exílio. Então a gente tem aqui um contraste de um rei muito bom, que foi Josafá, fez reformas, conduziu o povo de volta ao Senhor, enquanto no Reino do Norte tinha um rei muito mau, o rei Acabe. O rei Acabe. O cronista está querendo mostrar que em tempos muito difíceis de idolatria, tivemos duas respostas diferentes. Enquanto Acabe, todas as vezes que era confrontado por um profeta, muitas vezes confrontado pelo profeta Elias, ele respondia com desobediência, enquanto que Josafá respondia sempre com obediência à palavra de Deus, apesar de uma vida oscilando, um começo ruim, fez uma aliança com Acabe, entrou numa batalha com Acabe sem necessidade, quase morreu, foi confrontado com a palavra de Deus, respondeu com obediência, foi provado de novo com uma nova batalha, não procurou as nações, procurou o Senhor, foi respondido, o Senhor batalhou por ele. Você pensa, bem, terminou muito bem. Pode transmitir o legado para o próximo rei e descansar com os seus pais. Só que o cronista ainda usa esses últimos versículos para acrescentar algumas coisas sobre a vida de Josafá. Ele ainda tem o que dizer sobre Josafá até o fim da sua vida. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar um pouco sobre a fidelidade da cidade de Deus até o fim. Eu quero falar sobre o imperativo que está sobre todos os nossos ombros de sermos fiéis a Deus até o fim. Porque até o final do relato do reinado de Josafá,
existem considerações teológicas, doutrinárias importantes sobre a sua fidelidade. A fidelidade dele foi avaliada até o fim da sua vida. Apesar de um início ruim, apesar de um arrependimento no meio dos seus dias, Josafá, enquanto teve uma trajetória talvez meio ambígua, muito parecida com a do seu pai, o rei Asa, quando ele não termina 100% bem avaliado. Ele não termina com nota 10. E por quê? Por que a fidelidade desse corregente não foi até o fim? Eu quero mostrar para vocês, nesses versículos e nos próximos, até o versículo 3 do capítulo 21, que a fidelidade dele não foi até o fim por causa de 3 coisas. Porque ele não vigiou no presente, porque ele não aprendeu com o passado e porque ele não preparou-se para o futuro. A dimensão temporal de presente, passado e futuro não foram bem orquestradas pelo rei Josafá. Ele não vigiou seu presente até o fim, ele não aprendeu com os seus erros do passado e ele não se preparou para o futuro. Agora, antes da gente explorar cada uma dessas marcas, eu sempre faço considerações cristológicas, agora, enquanto eu ainda tenho a atenção de vocês aqui comigo, porque talvez daqui uns 25, 30 minutos eu já não tenha mais. E eu preciso que vocês não façam um tipo de leitura muito comum no Antigo Testamento, que é uma leitura moralista, no sentido de que eu olho o que Josafá fez ou o que ele deixou de fazer, e para que eu seja fiel até o fim, basta eu vigiar o meu presente, basta eu aprender com o passado, basta eu me preparar no futuro. Só que se fosse isso, de fato, o cerne da mensagem do Antigo Testamento, eu e você não precisaríamos de um redentor. Eu e você não precisaríamos de um salvador, bastaria um coach religioso, um gestor da nossa vida espiritual. Bastava um guru, alguém que vai dizer, olha, melhora isso aqui agora no presente, abre o olho, você não aprendeu, mas tem coisas que você tem que aprender do passado, ou então, veja bem, você está se preparando para o futuro, e aí então a gente sairia ileso, aonde Josafá não foi bem avaliado. Só que eu e você não temos condição de fazer isso, porque rei após rei, trono após trono, nós vimos reis incapazes de fazer isso por si só. Porque a história do Antigo Testamento é uma preparativa para um outro rei, para um outro regente que se sentaria na casa de Davi, Jesus de Nazaré, o Messias, que sim vigiou até o fim, que sim aprendeu tudo o que precisava aprender com as lições do passado do seu povo, e que preparou um futuro muito melhor, não só para si, mas para todos os seus. Senhor Jesus, a gente vê de maneira paradigmática alguém que perseverou até o fim. Se você se lembrar dos últimos momentos da vida de Jesus, em que ele está ali na cruz, ele está indo ser crucificado, ou na própria cruz, as declarações que ele faz, por exemplo, em Lucas 23, quando ele está sendo crucificado, e ele olha e fala, ele ora, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoa os seus algozes até o fim. Ele estava do lado, discutindo com as 2 pessoas que estavam presas com ele, e ele garante o paraíso para um deles. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Até o fim. No auge da dor, no auge do sofrimento dele na cruz, aonde ele estava ali sentindo-se abandonado, ele ora, ele canta o Salmo 22. Pai, por que me desamparaste? Até o fim. Até quando ele de fato morre, ele diz, está consumado, João 19. E aí depois ele diz, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Até o fim, o Senhor Jesus perseverou. Então, quando a gente olha uma história dessa no livro das Crônicas, a boa notícia, o evangelho no livro das Crônicas, o evangelho no livro dos reis, é que um outro rei, muito maior, muito melhor que Josafá, teria condições privilegiadas de ser fiel até o fim. E ele não é só exemplo, inspiração para mim e para você. Ele é a condição para que eu e você pudéssemos vigiar no presente, se preparar no futuro e aprender com o passado. É por isso que a gente se empenha em entender a mensagem aqui no livro das Crônicas. Então, com isso em mente, agora vamos olhar essas características. Volte seus olhos para o texto e veja, em primeiro lugar, no versículo 31 e 34, por que a fidelidade dele não foi até o fim.
Em primeiro lugar, porque ele não vigiou no presente. É a parte que a gente leu, não precisa ler de novo. Veja, como eu disse, todos os reis, de Crônicas e o relato dos reis, fazem uma avaliação, e nessa avaliação contém coisas que o narrador quer chamar a atenção dos seus leitores. A primeira coisa aqui é o tempo do reinado de Josafá. Josafá diz aqui que ele reinou 25 anos. Se você teve a curiosidade de olhar lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 22, você vai ver que lá ele fala que ele reinou 22 anos. Pedro, é uma contradição? A Bíblia tem erros? Não. Muito provavelmente o que está acontecendo aqui é que o cronista contou 3 anos de reinado de Josafá junto com seu pai, Asa. Então é uma corregência em que o seu pai o preparava. E o historiador dos reis contou só o período que ele reinou sozinho. Agora, seja como for, 25 ou 22 anos é muito tempo. Vocês vão ver hoje à noite que a gente vai estudar um rei no Reino do Norte que reinou 2 anos apenas. Porque isso sempre era sinal ou da bênção de Deus ou do juízo de Deus. Um reino grande era sinal de que Deus estava dando muitos anos para ele no trono. Não foi como outros reis que reinaram 40 anos, mas era um rei que reinou 25 anos. Um bom sinal pelo seu tempo. Agora, além disso, o cronista o compara com o seu pai, o rei Asa, que foi também um rei ambíguo, que começou bem, começou mal, melhorou no seu arrependimento, decaiu com prova de novo, voltou, arrependeu-se, um rei ambíguo. Só que aqui eles fazem uma boa avaliação deles. Aqui eles falam, olha, andou nos caminhos do Senhor como seu pai. E se você olhar no relato do historiador dos reis, vai dizer, foi um bom rei. Capítulo 22, 43. Foi um bom rei. Você pensa, ué, está tudo bem, por que você está falando aí mal, que ele não foi bem avaliado? Tem uma conjunção adversativa aqui, um porém. Não tem na sua Bíblia? No hebraico tem uma palavra também que sabe o que significa? Porém. Não muda nada. Só que Josafá não foi consistente até o fim. Ele tinha recebido uma vocação de ser um reformador no meio do povo, ouviu da palavra de Deus dizendo, olha, derruba os altares idólatras, acaba com esse culto pagão aqui no meio do povo. Ele fez isso, capítulo 17 relata isso, capítulo 19 relata isso, só que ele não conseguiu fazer isso até o fim. Ele não conseguiu fazer isso de uma maneira completa. O povo ainda seguia adorando outros deuses. Ele não conseguiu fazer o povo voltar a Deus. Uma expressão que foi usada no capítulo anterior. Na verdade, assim como o pai dele, e a comparação do autor serve tanto para o bem quanto para o mal, o pai dele também não conseguiu fazer isso. O que a gente aprende aqui, o que a gente se pergunta, o que significa para nós, diante dessa leitura, que o autor das crônicas e o historiador dos reis, ele está nos ensinando que um dos fatores preponderantes para a gente poder vigiar até o fim é vigiar o nosso presente. Perseverar até o fim, uma das evidências disso é como a gente lida com o nosso presente. Deus havia abençoado Josafá com muitos anos, mas ele foi fiel por muito tempo. Mas no final da sua vida, ainda tinham coisas para fazer que ele não fez. Diferentemente de Jesus, que por toda a sua vida manteve-se fiel até o fim. Quando ele, em João 19:30, proclama que está consumado, está completo, o seu povo iria retornar a Deus, tinha os meios e as condições garantidas, vai acontecer, não vai deixar de acontecer, diferente de Josafá. E a gente se volta para nós e a gente vê como que a vida cristã, uma vida cristã que está alicerçada nessa obra de Cristo, se ela não confia na vigilância completa de Jesus, na consumação da obra de Jesus, a nossa vida corre risco. Há um teólogo muito importante, um teólogo britânico chamado James I. Packer. Escreveu livros importantes de teologia, mas ele tem um livreto que eu recomendo muito que vocês leiam, sobre envelhecimento, publicado pela Vida Nova, editora Vida Nova. Um livrinho pequeno que ele escreveu perto de morrer, morreu com muitos anos. E ele começa a mostrar que as pessoas que têm mais passado atrás de si do que presente, pessoas mais velhas, elas tendem a concentrar-se demais naquilo que Deus fez, naquilo que eles viveram, naquilo que aconteceu no passado. E o Packer diz, se a gente ainda está vivo, tem coisas que a gente ainda precisa fazer.
tem presente ainda para a gente ficar vigiando. Senão Deus tinha nos levado. A vida cristã, ela é vivida momento após momento. E cada um desses momentos é muito importante. Essa situação era a mesma situação dos leitores originais aqui das crônicas. Eles estavam voltando da Babilônia para Jerusalém e eles viam ali os muros arrasados, o templo já não era como o templo de Salomão, eles pensando, meu Deus, isso aqui já foi tão glorioso, eu lembro disso aqui tudo bonito, tudo pintadinho, era tudo erguido. O cronista não quer que eles recaiam nesse tipo de pecado, que eles não deixem de vigiar no presente por causa de glórias do passado. E eu e você? A gente está agarrado à evidente bênção de Deus no passado, a tal ponto da gente abrir mão e abrir concessões hoje, no nosso presente? A gente perdeu ritmo, cadência na fé cristã? O primeiro amor, aquilo que nos fazia testemunhar, aquela empolgação com a igreja, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a oração, continua? Aumentou? Essa é a teologia, por exemplo, da Epístola aos Hebreus, que a gente está estudando aqui nas quartas-feiras. O autor aos Hebreus escreve uma exortação, ele diz no capítulo 13, é uma carta de exortação, uma carta de advertência de pessoas que estavam indo muito bem na fé cristã, mas agora estavam tentadas a abandonar a fé. Por quê? Porque negligenciaram a obra de Cristo. Negligenciaram como Cristo consumou todas as coisas. A vida cristã não é vivida só de passado. Tem passado também, é o próximo ponto, mas o presente é muito importante, precisa de vigilância. Essa é a primeira lição do texto. A segunda é que esse corregente não foi fiel até o fim, porque ele não aprendeu com o passado dele. Veja o versículo 35 agora. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, cuja conduta era ímpia. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porque você se aliou com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram e não puderam partir para Tarsis. Esse trecho que a gente acabou de ler, ele é acrescentado da história dos reis. Lá se conta muito brevemente sobre esses navios, mas aqui o cronista detalha mais. E novamente, ele tem interesse, ele tem intencionalidade com isso, ele quer mostrar como que Josafá não aprendeu com os erros dele do passado. Ele usa uma expressão aqui, fez uma aliança com, que ela é igualzinha, no hebraico, à construção que foi feita anteriormente. Ele quer mostrar exatamente, olha, vocês já leram essa frase, não já? Quando ele fez uma aliança com o pai de Acasias, o rei Acabe. É a mesma coisa, é a mesma aliança, ele quer remontar os seus leitores ao passado. Novamente, o tema da aliança com reis pagãos surge aqui. E o texto faz um detalhamento dizendo que ele tinha uma conduta ímpia. No original aqui, literalmente significa que ele agia de forma muito má. Ele não era pouco ruim, não. Ele era muito ruim. E ele fez uma aliança com ele. E essa aliança foi para construir navios, uma frota de navios. Diz o historiador dos reis, lá no capítulo 22, que ele estava indo buscar ouro, lá em Ofir. Lembra das poesias? Mais bela, mais preciosa do que o ouro puro de Ofir? Josafá queria ir lá. E isso aqui é um tema salomônico. Porque quem que foi que construiu uma rota de navios também para a glória do seu reinado, para a expansão do seu reinado? Salomão, que já foi narrado aqui no livro das crônicas, que também queria alcançar essa glória, esse domínio, as maiores extensões do reino foram alcançadas ali. Agora, assim como Salomão, Josafá também quer navios. E é muito interessante porque Salomão também fez uma aliança com um rei pagão, um rei que não era do povo de Deus, o rei Tiro, dos Sidônios. Só que tem um detalhamento muito importante aqui, porque o ponto não é só fazer uma aliança com gente que não é do povo de Deus ou não. Tiro era um rei pagão, de fora do reino de Deus, que tinha interesses de contribuir com a obra de Deus, com o templo, com o reinado de Salomão, enquanto Josafá faz uma aliança com um rei do povo de Deus,
que não tinha interesse de contribuir com a obra e com o reinado de Deus em Judá. Por isso que é uma avaliação ruim. O ponto não é estabelecer o que o Francis Schaeffer chamava de cobeligerâncias, lutar com pessoas no mesmo horizonte. Os horizontes aqui são diferentes. Um é um horizonte de infidelidade e o outro é uma tentativa de fidelidade. Josafá queria a glória de Salomão sem a fidelidade de Salomão. Josafá queria os fins abrindo concessões nos meios. E a palavra de Deus foi, de novo, diretiva para ele. E imediatamente Deus levanta um outro profeta no final da vida dele, no sumário de avaliação da vida dele, um outro profeta aparece. A única vez que a gente ouve falar sobre Eliezer. Eliezer em hebraico significa meu Deus ajuda. El-Ezer, meu Deus ajuda. No hebraico, quando a gente está lendo frases que vêm com nomes assim, é para ler tudo junto. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo assim, então a palavra de Deus veio contra um rei que tinha feito e buscado ajuda fora, por meio do profeta, o meu Deus é ajuda. E aí o meu Deus é ajuda disse, por que você está procurando ajuda em outro lugar? Está querendo ser enfático. Está querendo retomar o tema de novo do auxílio. Quem que é o seu auxílio? Quem que é o meu Ebenezer? Quem que é o meu auxiliador? Deus é o nosso auxiliador. Lembra dessa palavra aplicada a Eva lá em Gênesis, quando ela era auxiliadora? É um dos atributos divinos. E aí diz que depois que ele foi confrontado, o texto diz que Deus destruiu tudo aquilo que ele construiu. Esse termo destruir aqui também já tinha aparecido antes, significa literalmente levou a nada, desfez, desarticulou, levou a nada. Tudo que você trabalhou, prescindindo da ajuda de Deus, vai te levar a lugar nenhum, vai te levar a nada. Eles nem saíram do lugar. Diz o historiador dos reis que eles quebraram lá onde eles foram construídos, em Geber. Eles nem navegaram. O que o autor está nos ensinando aqui é que uma das condições preponderantes para a nossa fidelidade até o fim, além da gente vigiar o nosso presente, é a gente aprender com o nosso passado. Os leitores que estavam voltando do exílio, da Babilônia, para Jerusalém, lendo essas coisas, sendo tentados a querer reconstruir o templo com a glória que Salomão tinha, sendo tentados a erguer as muralhas na glória que ela tinha também no reinado de Salomão, podiam prescindir da fidelidade a Deus com alianças com nações, e o autor está dizendo, não faça isso. Teve um rei que fez isso uma vez, duas, não aprendeu. E o Senhor Jesus também foi tentado nisso. E ele venceu onde Josafá fracassou. Logo no início do seu ministério, indo ao deserto, sendo tentado. O diabo diz a ele, olha, tudo isso aqui eu te darei, todos os reinos dessa terra, se você me adorar prostrado. Glória sem cruz. Foi isso que foi proposto para Jesus. E Jesus repreende. O texto ensina claramente aqui que a gente tem que aprender com os erros do passado. Não precisa ser só do nosso, não. Do povo de Deus de maneira geral. Porque tudo aquilo que for construído a despeito de Deus, tudo aquilo que for construído sem Deus ser o nosso auxílio, não subsistirá. E a minha pergunta é, o que nós temos almejado construir sem o Senhor? O que eu e você achamos que realmente podemos prosperar sem Deus ser a nossa ajuda? Toda a Escritura é sobre isso. Toda a palavra de Deus é sobre isso. É sobre o povo de Deus que carece de um Redentor. É aquilo que eu comecei falando para vocês, se fosse só para melhorar um pouquinho aqui a gestão, se fosse só para planejar melhor o futuro, se fosse só para ressignificar o nosso passado, não precisava de um Redentor. Bastava um terapeuta. Bastava um administrador, um economista, um coach. Nada disso é ruim, mas nada disso traz redenção. O Philip Rieff, um dos importantes intérpretes do contemporâneo, terminando um livro dele sobre Freud, ele faz uma distinção entre dois tipos de ser humano da contemporaneidade. Ele diz que a gente tem o homem religioso e o homem terapêutico. O homem terapêutico, ele quer ser agradado. É por isso que hoje a gente pede um iFood e vem um cartãozinho assim, você é demais, você é campeão. Só queria minha coxinha. Você é precioso para o Pai.
Isso é o triunfo da terapêutica. É comida afetiva. O homem terapêutico, ele quer ser o quê? Agradado. O homem religioso precisa ser redimido, salvo. Sem isso, eu e você vamos construir, trabalhar, comer do pão das dores, como disse Jesus, acordar cedo, trabalhar e nada vai substituir, porque o nosso auxílio é o Senhor. Essa é a segunda lição do texto. Em terceiro e último lugar, ele também não foi fiel até o fim, não só porque ele não vigiou no presente, não só porque ele não aprendeu com o passado, mas também porque ele não se preparou para o futuro. Veja o versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo dos seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. E eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro, coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão por ser o primogênito. O texto termina ainda, a última coisa que é falada sobre Josafá, nós temos o relato da sucessão, para quem passou o trono, para o seu filho Jeorão, que a gente vai ter aí longos capítulos à frente com ele. Jeorão tinha muitos irmãos, não era o único que podia ocupar aquele trono. Muitos irmãos que pareciam estar sendo bem cuidados pelo pai. O pai preocupou-se com eles, preocupou em entesourar esses irmãos. Todos os filhos de Josafá, com mulheres diferentes, mas todos os filhos de Josafá, que ele deu prata, deu ouro, deu presentes preciosos, deu cidades fortificadas para eles, mas para um deles, ele deu o reino, diz o texto, Jeorão. Por quê? Porque ele era o primogênito. Josafá levou em consideração um fato comum de que o primogênito geralmente recebe o trono, mas o reino de Deus não segue essas linearidades óbvias das cidades dos homens, porque é preciso de mais do que só a primogenitura para ser um bom regente. Josafá parece não ter preocupado-se com o caráter do rei que ele estava colocando ali, e nós vamos ver depois que esse rei foi um rei muito mau. Aqui há uma tensão, nós vamos terminar aqui essa narrativa, esse momento, pensando assim, e aí, esse Jeorão? De qual que é a dele? Ele foi bom? Foi mal? Não sei, veremos os próximos episódios. Aí um spoilerzinho é para você saber que ele é mau, para a gente poder avaliar isso aqui. Porque o que o texto está querendo nos ensinar, o cronista e o historiador dos reis, é que para a gente ser fiel até o fim, a gente tem que preparar bem nosso futuro. E Josafá não fez isso. Haviam coisas bem mais importantes do que prata, ouro, preciosidades, uma cidade inteira para ser dada para seus filhos. Os habitantes de Jerusalém que estavam voltando da Babilônia, eles podiam ser tentados também nisso. Bem, nos falta prata aqui, nos falta tanto ouro aqui que foi tomado, nos falta tantas preciosidades, a nossa cidade não está fortificada, e o autor está querendo mostrar assim, não se concentre nisso, porque Josafá se concentrou nisso. E ele se perdeu daquilo que era importante. Ele se perdeu de cuidar corretamente do próximo corregente, porque ouro, prata, pedras preciosas não fazem um bom rei. No reino de Deus isso não é fundamental. E o Senhor Jesus também já tinha nos ensinado isso. O Senhor Jesus já tinha dito aos seus discípulos para tomarem cuidado aonde eles estavam ajuntando tesouros. Porque tinham tesouros que eram ajuntados onde a ferrugem, a traça, o ladrão podem pegar. E a gente é orientado a juntar tesouros num lugar onde essas coisas não estão suscetíveis de acontecer. O Senhor Jesus nos orienta a gente usar o dinheiro iníquo desse mundo para a gente poder conseguir amigos no futuro, para o reino de Deus. E a minha pergunta é, como é que a gente está se preparando para o futuro? Com o que nós estamos preocupados com o futuro? A gente está preocupado em tesourar os nossos filhos também, enchê-los de prata, ouro, pedras preciosas, cidades inteiras. A gente está preocupado com o futuro como o rei Josafá, ou nós estamos preocupados com o futuro como o rei Jesus? Tem dois regentes aqui nos ensinando a nos preparar para o futuro.
Os nossos filhos, eles estão sendo entesourados como? Eles estão sendo feitos para reinar? É bonito isso, né? É isso que eles vão ser, corregentes no reino de Deus. Eles têm os valores, as virtudes, as condições, a fé no Redentor correto. Ou a nossa maior preocupação são os nossos investimentos, a faculdade, o que eles vão ficar, uma poupança. Nada disso é equivocado. Mas se o nosso coração está aí, é um sinal de que o nosso tesouro é esse. Disse o Senhor Jesus. E se esse é o nosso tesouro, a inflação come, o governo come, aí tem que ter medo mesmo. É volátil. Não é possível terminar bem sem cuidar do futuro, como o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor não nos deixou no escuro, sem a sua palavra, mas nos instrui, nos orienta, nos prepara, desde o Antigo Testamento, para aquilo que vai ser completo e evidente com Cristo Jesus no Novo. Ajuda-nos, Deus, a organizarmos a nossa vida cristã também em torno dessas verdades, dessas promessas cumpridas por Jesus, que vigiou e perseverou até o fim. Ajude-nos, Deus, a também nos prepararmos, vigiarmos, aprendermos em Cristo Jesus, como Cristo Jesus, por meio dele. Nós pedimos isso não só para o nosso benefício pessoal, mas para a glória da sua igreja, para a edificação do seu povo e a máxima honra para o seu nome. Esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.